Olá, amigos seguidores do canal Sismo Sudamérica. Buenos dias a todos, como estão? Espero que todos estejam bem, que haja passado uma noite buena e novo amanhecer com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade, tá bem? Bueno, amigos seguidores, vamos iniciar o vídeo de hoje da manhã, com os sismos que se passaram ayer na tarde, final da tarde, início da noite, la madrugada de hoje e hoje pela manhã temprano também, hasta o momento deste vídeo, tá bem? Bueno, amigos seguidores, hoje dia 22 de abril de 2026, hoje dia 23 de abril de 2026, 23 de abril de 2026, dia jueves, tá bem? 23 de abril. Bueno, chegamos a mais um dia, iniciando a manhã de hoje, informaremos os sismos que se passaram, iniciamos sempre com ele, Chile. Chile, houve um sismo de 3.4 na escala Richter, a 22 km de profundidade, a las 9:28 da noite de ayer. Foi cerca da terra, baixa intensidade, pero que houve um pequeno movimento em Chile. Depois Chile 3.0 na escala Richter, a 159 km de profundidade, a las 10:09 da noite de ayer se passou este sismo. Depois, novamente, Chile 3.0 na escala Richter a 108 km de profundidade, lejos de la terra, baixa intensidade, a las 11:12 da noite de ayer. Depois, Chile 3.5 na escala Richter a solamente 20 km de profundidade, a las 10:29 da noite de ayer se passou este sismo, cerca da terra, baixa intensidade, pero que há sentido movimento em Chile com este sismo. Depois houve um sismo em Argentina, 3.4 na escala Richter, a 283 km de profundidade, lejos da terra, baixa intensidade, com pequeno movimento em Argentina. Este sismo se passou a la 1:09 de la madrugada de hoje. Depois, novamente, a Argentina 3.0 na escala Richter, a 127 km de profundidade, lejos da terra, baixa intensidade. Este sismo se passou a la 1:57 de la madrugada de hoje. Novamente, a Argentina 3.5 na escala Richter, a 284 km de profundidade, lejos da terra, baixa intensidade, com pequeno movimento em Argentina. Este sismo se passou a las 12:10 de la madrugada. Depois, Chile 3.1 na escala Richter, a 126 km de profundidade, lejos da terra, baixa intensidade. Este sismo se passou a las 12:05 de la madrugada. Depois, Peru houve um movimento, pequeno movimento, 3.5 na escala Richter, Peru, a solamente 16 km de profundidade, cerca da terra. Há sentido movimento em Peru, pois foi bem cerca da terra. Este sismo se passou a la 1:41 de la madrugada. Colômbia 3.0 na escala Richter, 86 km de profundidade, cerca da terra, baixa intensidade, com pequeno movimento em Colômbia. A las 12:16 se passou este sismo. Chile 3.7 na escala Richter, a solamente 72 km de profundidade, cerca da terra, baixa intensidade, com pequeno movimento em Chile. Este sismo se passou a las 3:31 de la madrugada. Argentina 3.0 na escala Richter, a 230 km de profundidade, lejos da terra, baixa intensidade, com pequeno movimento em Argentina. Este sismo se passou às 12:39 de la madrugada. Colômbia 3.3 na escala Richter, a 150 km de profundidade, lejos da terra, baixa intensidade, com pequeno movimento em Colômbia. Este sismo se passou às 3:21 de la madrugada.
Chile 3.0 en la escala Richter a solamente 41 km de profundidade, cerca de la terra baja intensidade, pequeno movimento em Chile, a las 3:47 de la madrugada se passou este sismo. Peru 3.5 en la escala Richter a solamente 41 km de profundidade, cerca de la terra baja intensidade, sentiu pequeno movimento em Peru, a las 4:11 de la madrugada se passou este sismo. Colômbia 3.12 na escala Richter a solamente 4 km de profundidade. Bem cerca da terra, sentiu pequeno movimento Colômbia com esse 3.12 na escala Richter. Este sismo se passou às 4:22 da madrugada. Argentina 3.6 na escala Richter a 118 km de profundidade, lejos da terra, baixa intensidade, pequeno movimento em Argentina. Este sismo se passou às 7:20 da madrugada. E finalizando o vídeo de hoje, Chile 2.6 na escala Richter a 97 km de profundidade, cerca da terra, baixa intensidade, às 11:38 da manhã de hoje. Tá bem? Perdão, 9:38 da manhã de hoje em Chile, tá bem? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envia para seus amigos, vizinhos e familiares e grupos de WhatsApp, tá bem? Em la noche regressaremos com um novo vídeo que se passará los sismos hoje na tarde, final de la manhã de hoje, e la noite de hoje também, início de la noite, tá bem? Tenham todos um bom dia e hasta la noche. Tchau, tchau.